crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na nossa lição de número 12. Pois é, olha, já chegamos, estamos quase no final da nossa revista, né? Que fala do filho que escolheu fazer o que é certo. E hoje, a nossa lição número 12 fala sobre um tema muito importante, sobre o perdão. Isso mesmo. Então, aguarde aí, pegue sua Bíblia, pegue sua revista, seu caderninho de oração, fique preparado aí, dá um like no vídeo, compartilha com os amigos, com os vizinhos, com todos os seus familiares, né? Deixa sua presença aí no chat ao vivo. Você que é visitante, seja muito bem-vindo aqui. Se quiser colocar seu nome aí, é um prazer ter você na melhor e maior escola do mundo, não é verdade? Então vamos orar agora para iniciarmos a nossa lição. Senhor, muito obrigado por este dia. Muito obrigado por este dia, que é o dia do Senhor. Ó meu Pai, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações, para que nós possamos compreender a Tua palavra e o que o Senhor quer nos dizer hoje, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, confrontar os nossos pecados, que o Senhor venha, meu Deus, nos tornar servos cada vez melhores para o Senhor, meu Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas. Fica conosco, meu Pai, neste dia. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos ao nosso versículo de hoje. Nosso versículo está lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, a parte A. E diz assim: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Vamos repetir mais uma vez? É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, a parte A, né? E esse versículo é o que José fala para os irmãos dele, né? Que toda aquela maldade contra ele, né? Deus reverteu aquele mal em bem, que nós vamos continuar acompanhando a história, né, de José. A história de José é uma história muito emocionante, né, crianças? Então, hoje nós vamos ver mais um pouquinho da história de José. Vamos pegar agora o nosso caderninho de oração. No dia 19, que tá, leia os Salmos, capítulo 19, versículo 7. Como é a lei de Deus? Ela é perfeita? Obedecer à lei de Deus nos faz feliz. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Orando os Salmos, Senhor, que possamos entender que a Tua lei é para o nosso bem e obedecer vai nos fazer felizes. Senhor Deus, ajude-nos a ser obedientes à Sua lei. Orando pelas crianças do Sudão. Senhor, oramos para que as igrejas consigam funcionar dentro da lei, para que muitas crianças possam conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora, um momento também muito importante, momento em que adoramos a Deus através das nossas ofertas, isso mesmo. E a nossa oferta, né, nós sempre temos que dar o nosso melhor, não é verdade, criança? Isso mesmo, dar o nosso melhor para que a obra do Senhor, né, avance. Então, pega a sua ofertinha aí, pode guardar na sua caixinha ou na sua pochetinha e trazer de noite. Ou você pode também estar ofertando através de Pix, PicPay ou de transferência bancária. Os dados estão aqui abaixo. Pede ajuda do papai e da mamãe para todos nós ofertarmos na casa do Senhor. Amém? Socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia.
Glória a Deus, né, por este momento em que ofertamos a Deus. Agora vamos orar agradecendo a Deus por essas ofertas, não é verdade? Que todos contribuíram aí, né, com o seu melhor. Senhor, muito obrigado por este momento em que podemos ofertar ao Senhor, meu Pai, e dar o nosso melhor para o Senhor, meu Pai. Senhor, que nunca venha faltar, meu Deus, a provisão espiritual, Senhor, ou material para essas pessoas, meu Pai. Ó Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, multiplicar, meu Pai, cada dia mais os bens, Senhor, dessas pessoas, meu Pai, que aqueles que não puderam ofertar, que o Senhor venha também, Deus, prover, meu Pai, todas as coisas. Meu Deus, que não venha deixar, Senhor, que essas pessoas fiquem desempregadas, mas que o Senhor venha abrir portas de emprego, meu Pai, e que nada venha faltar, nem alimento também, nem físico, meu Deus, o pão, nem o espiritual, meu Deus, que é a Tua palavra para essas pessoas, meu Pai. Senhor, entregamos todas as vidas, Senhor, nas Tuas mãos, gratos por esse momento em que adoramos ao Senhor, através das nossas ofertas, meu Pai. Te glorificamos, Senhor, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora é o momento, né, mais esperado e aguardado da nossa lição, que é o momento da nossa história. É isso aí. Então, a gente está acompanhando aí, né, já há muitos domingos sobre a história de José, né? E a essa altura da história, José, ele já não podia mais conter, né? Tava todos os irmãos ali, né? E ele gritou, façam sair todos, né? Que os servos, né, estavam todos ali. Ele pediu para todo mundo sair. E assim, ninguém estava mais presente quando José, ele se revelou para os seus irmãos. Ele chorava, crianças, tão alto que os egípcios lá fora, né, que ele pediu para todo mundo sair, mas os egípcios lá fora ouviam, né, ele chorar, e a notícia chegou até o faraó, né? Então, José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram nem falar. Crianças, pensa. Então ele falou, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar o remanescente nesta terra e salvar-lhes as suas vidas com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e diga-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teus bois e todos os teus bens. E ali eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, né, toda a família e todos os rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e traga meu pai para cá depressa. Então ele se lançou, crianças, chorando sobre seu irmão Benjamim, e o abraçou. E Benjamim também abraçou ele, chorou, e depois ele foi e abraçou cada um dos seus irmãos, e chorou ali uns com os outros. Olha que coisa linda, crianças. José, ele não tinha guardado nenhuma mágoa, né, dos seus irmãos. Aquele momento ali, né, foi um momento feliz, né, em que ele abraçou os irmãos, tinha felicidade, não era rancor, não era mágoa, né, ele abraçou cada um deles, chorou com cada um deles. Então, crianças, quando se ouviu no palácio de Faraó que os irmãos de José haviam chegado, Faraó e todos seus conselheiros se alegraram muito. E disse o Faraó a José,
diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor desta terra, e vocês poderão desfrutar da fartura desta terra. Então, Faraó, né, pediu para levar todas aquelas carruagens, né, para pegar todos os parentes, né, todos os irmãos, trazer o pai, trazer as mulheres, trazer ovelhas, trazer tudo. Ele enviou um monte de carruagem para lá. Então, assim fizeram os filhos de Israel. José, ele providenciou tudo para eles, né? Cada um, ele deu uma muda de roupa nova. Mas Benjamim, ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E o seu pai, ele enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois ele se despediu dos seus irmãos, e ao partirem disse-lhes: não briguem pelo caminho. Olha que atitude linda de José, né? Não basta ele ter aquele momento, né, com os irmãos. Ele imaginou, tipo, ele pensou assim, né? Eles vão ficar brigando porque vão ter que falar para o pai o que aconteceu, né? E aí um vai ficar culpando o outro. E ele não queria isso. Esse não era o objetivo de José, né? José, ele estava muito feliz com o que tinha acontecido. Ele não queria mais brigas. Então, ele já aconselhou eles, não briguem pelo caminho. Ele é um homem muito sábio, né? Um homem em que Deus deu sabedoria, José. Então, ele foi lá e deu esse conselho para os irmãos. Então, crianças, quando eles chegaram lá na casa do seu pai, Jacó, eles deram a notícia: José ainda está vivo. Imagine, crianças, como foi a reação de Jacó. O coração, crianças de Jacó, quase parou. Porque, né, ele achou que já tinha perdido José. Então, quando deram a notícia que ele vivia, e ainda que ele era governador do Egito, né, o coração dele quase parou com aquela notícia. Mas ele acreditou porque ele viu aquele monte de carruagem, né, que tinham chegado lá. Ele olhou aquelas carruagens, então ele acreditou no que os irmãos de José tinham falado. Então, aí com certeza, eles começaram a falar de tudo que tinha acontecido, né, de tudo que eles fizeram. Aí, Jacó falou para eles: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Então, crianças, olha que maravilha, né? O José viu seus irmãos, pediu seus irmãos para buscarem seu pai, e seu pai, com muita alegria, deve ter ficado. Primeiro, o coração dele quase parou, mas ele deve ter ficado muito alegre em saber que o seu filho estava vivo. Então, crianças, em toda essa história nós vemos um coração, né, de José, um coração que não guardava mágoas, um coração que, acima de tudo, perdoava, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Como ele disse, não era os irmãos dele que tinham jogado no poço, vendido, né, para os escravos, mas sim era Deus que em todo momento estava guiando a história de José. Ele tinha isso firme em seu coração, então ele não guardava mágoas, ressentimentos dos seus irmãos. Então, crianças, certa vez também um discípulo perguntou a Jesus, o discípulo Pedro, falou assim: Senhor Jesus, quantas vezes tenho que perdoar aqueles que me ofendem, que pecam contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Mas, tia, quando Jesus respondeu isso, era no intuito da gente ficar contando? Não. Quando ele falou 70 vezes 7, o intuito de Jesus era dizer assim: perdoe até não poder contar quantas vezes vocês perdoaram. Então, era sempre perdoar, sempre perdoar. Perdeu as contas, vão continuar perdoando. Então, esse era o intuito de Jesus. Jesus, crianças, ele morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Então, assim como nós fomos perdoados por Jesus, devemos perdoar uns aos outros. Vou contar uma história muito interessante que eu achei muito legal, que explica sobre o perdão de Jesus, né, na cruz do Calvário para nós, e como o diabo ele nos faz escravos, né, dos nossos pecados, né, quando nós deixamos
o diabo ele nos faz escravos do pecado. Então, é uma história do menino do pato, do pecado e o perdão. Havia um pequeno menino, ele se chamava John. Ele visitava sempre seus avós em uma fazenda. E lá foi dado a ele um estilingue, né? Aquele estilingue, né? Que acerta as coisas para brincar. Então, ele praticava lá na floresta, né? Botava os alvos dele e praticava para acertar aquele alvo. Só que ele nunca acertava aquele alvo, né? Ele sempre errava. E ele ficava muito frustrado por sempre errar aquele alvo, né? Aí, até que um dia ele estava caminhando em direção à casa da sua avó, ele viu, né? Ele viu algumas pedras ali e do lado estava o pato da avó dele. Então, ele foi, pegou o estilingue e mirou lá. Quando ele atirou, o que será que acertou, hein, crianças? Eu creio que todo mundo deve ter falado pato. Isso mesmo. Acertou no pato da avó dele e o pato morreu. É isso mesmo. E o pato veio a morrer. Então, criança, ele ficou em pânico, né? Que tinha matado... Aquele pato era um pato de estimação da avó dele, né? Que a avó dele gostava muito daquele pato. Então, o que aconteceu? Ele ficou, né? Ele ficou desesperado, ficou chocado, ficou triste porque ele tinha matado aquele pato. Então, ele escondeu aquele pato em uma pilha de madeira que tinha lá no sítio, na fazenda, e escondeu aquele pato morto. Então, gente, após o almoço, no dia seguinte, a avó disse: Bia, vamos lavar a louça? Aí ela virou e falou bem assim: vovó, Johnny me disse que ele quer ajudar você na cozinha. E a Bia foi lá no ouvidinho de Johnny e falou bem assim: lembra do pato. Johnny ficou assustado, né? Que a Bia tinha visto ele matar o pato. Então, ele foi lá e foi lavar a vasilha no lugar da Bia, porque ela ameaçou ele, né? Contar que ele tinha matado o pato. Então, ele foi lá e lavou as vasilhas. Mais tarde, naquele dia, vovó tinha perguntado se as crianças queriam pescar. E aí ele falou assim: olha, menos a Bia pode pescar. A Bia vai ficar comigo porque ela vai me ajudar a fazer o jantar. Logo, logo, a Bia falou: não, sorriu e disse: tá tudo bem, vó. O Johnny me falou que quer ajudar a senhora a fazer o jantar. E ela sorriu para o Johnny, foi no ouvidinho dele e falou bem assim: lembra do pato, hein, Johnny? E aí aconteceu várias situações em que a avó pedia para a Bia fazer uma coisa, mas ela ia lá no ouvidinho do Johnny e falava: ó, lembra do pato. E Johnny fazia tudo no lugar da Bia. Até que um dia, Johnny não aguentou, né? Fazer tanta coisa. Ele não aguentou mais isso. E foi na avó e confessou que tinha matado o pato. Aí a avó dele se ajoelhou, deu um abraço em Johnny e disse: querido, eu sei, eu estava na janela observando tudo e vi tudo o que aconteceu, mas porque eu te amo, eu te perdoei. Eu só estava me perguntando quanto tempo você iria deixar a Bia fazer de você um escravo. Então, crianças, qualquer que seja o pecado que cometemos ou que nós fazemos, o diabo ele fica jogando, né, no seu rosto, você fica lembrando daquilo que você fez errado. Às vezes um medo, maus hábitos, uma desobediência, seja o que for, crianças, vocês precisam saber que Deus, ele sempre está de pé na janela, vendo tudo. Ele vê tudo, ele vê toda a sua vida. Ele quer que você saiba que ele te ama e que você está perdoado. Ele está apenas querendo que você confesse e deixe seus pecados. Não deixe, crianças, o diabo fazer de você um escravo. A grande coisa acerca de Deus, crianças, é que quando você pede perdão a Deus, ele não só perdoa, mas ele esquece, crianças. É pela graça e misericórdia de Deus que somos salvos, crianças. Não se esqueça que Deus sempre está à janela, como a avó da Bia, né, que viu tudo.
E assim, crianças, como ele nos perdoa, devemos fazer como José e perdoar todos aqueles que nos magoam. Quando não perdoamos, crianças, não somos perdoados. Isso é muito sério. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Crianças, que eu e você, nós possamos hoje, primeiramente, confessar nossos pecados, nos apossar do perdão concedido na cruz do Calvário e perdoar uns aos outros. Crianças, você, né, que fez algo para o seu pai, para sua avó, para o seu avô, né, que vocês tenham magoado, peça perdão ao seu pai, peça perdão à sua mãe, peça perdão à sua avó, ao seu tio, pelos seus erros, pela sua desobediência. Confesse algo, crianças, que muitas vezes, às vezes coisas que aconteceram há muito tempo atrás, algo que te deixa triste. Confesse para o seu pai, para alguém, né? Para essa pessoa que te deixou triste. Confesse, fale isso. Peça perdão. Perdão, pais também, né? Que estejam assistindo. Nós também temos que pedir perdão aos nossos filhos. Isso não é um sinal de fraqueza. Ah, não, se eu pedir perdão, meu filho, é sinal de fraqueza meu. Não, ao contrário. Quando você pede perdão ao seu filho, você significa que você pratica aquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque, afinal, todos nós, né, somos pecadores, todos nós erramos. Mas nós temos que deixar claro para nossos filhos que nós podemos errar, mas que quando confessamos e deixamos o nosso pecado, né? Cristo, ele nos perdoa, Cristo, ele esquece os nossos pecados e Cristo nos ajuda a vencer o pecado. E glória a Deus por isso, né, crianças? Glória a Deus que Deus nos perdoa, né? E assim como Deus nos perdoou, vamos perdoar uns aos outros, né? Vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, vamos pedir perdão uns aos outros. Isso é maravilhoso, crianças. Isso é algo que Deus nos ordena. Amém, crianças? Vamos orar agora para agradecer a Deus por essa palavra sobre o perdão. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos ensinar que nós devemos, meu Pai, perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou, Senhor. Lá na cruz do Calvário, Senhor, foi lançado os nossos pecados. Ó, Senhor, que nós possamos todo dia lembrar, Senhor, desse ato maravilhoso. Ó, que deu o seu único filho pelos nossos pecados, Senhor. O Senhor foi moído, Senhor. Ó, Senhor, pregos nas mãos, pelo meu e o seu pecado. Ó Senhor, que nós venhamos nos lembrar disso e que assim possamos praticar, Senhor, perdoando uns aos outros, assim como, Senhor, nós vemos na história de hoje que José perdoou a seus irmãos, meu Pai. Ó Senhor, muito obrigado por esta lição. Ajude-nos a praticar o perdão, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa lição número 12, temos lá as atividades. A número 1, que arrisque as palavras que não aparecem na história bíblica. E a número 2, escreva 3 frases bem bonitas sobre a lição estudada. E a número 3, coloque certo ou errado de acordo com o que você aprendeu. Outra coisa, confiram lá no grupo. A tia vai passar uma atividade lá, vai fazer lá no grupo. Então, vocês fiquem ligadinhos lá no grupo, que eu quero todo mundo fazendo a atividade direitinho. Tá certo? Crianças, um beijo para vocês, tá? Um domingo abençoado, um amigo abençoado para todos que estão assistindo, para todas as famílias. E vamos orar agora para encerrarmos, amém? Senhor, muito obrigado por este domingo, muito obrigado que domingo é o dia do Senhor, que nós possamos praticar o perdão, Senhor, entre as nossas famílias, que nós possamos confessar os nossos pecados, Senhor, que possamos deixar os nossos pecados, meu Pai, e, Senhor, e aprender com o Senhor e perdoar uns aos outros, meu Pai. Ó, Senhor, que no nosso coração não venha existir mágoa, nem rancor, Senhor, porque na Tua palavra diz, Senhor, que a mágoa nos
priva da tua graça, meu Pai, mas que nós venhamos perdoar, ter o coração limpo, meu Pai, para que nós possamos receber, Senhor, o teu Espírito Santo, receber a tua graça maravilhosa, meu Pai. Ó Senhor, entrego todas as vidas que estejam assistindo, Senhor, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, crianças. Tchau.